Então, como sair do caos e retornar ao equilíbrio? Bom, primeiramente, eu gostaria de te dizer que o caos é um ambiente conhecido por você, certo? Que recebeu aí diagnóstico psiquiátrico, seja de transtorno borderline, bipolaridade, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. O caos você já está nele, vamos dizer assim, né? E você precisa retornar para o equilíbrio. Então, qual que é a base de tudo? A base que organiza a nossa vida. Todos nós temos 24 horas para viver, basicamente. E essas 24 horas, elas estão organizadas da seguinte maneira. A gente tem aqui a base da pirâmide, são 8 horas de sono. Todo mundo tem 24 horas, 3 vezes 8, 24. Então, 8 horas a gente dedica para o sono, 8 horas geralmente a gente dedica para trabalho e 8 horas que sobra para lazer. Aí você está me perguntando, que tempo é esse que sobra para lazer? Não é verdade? Que a maioria só vai do trabalho para casa e chega exausto e aí só dorme, né? Então, vamos ver aqui. A base da pirâmide é o sono, e quem possui transtorno psiquiátrico precisa focar muito nessa base aqui, porque geralmente ela está desestruturada ou ela não existe essa base. Então você sofre de problemas de insônia, pesadelos, você não consegue dormir, muitas vezes recebe ataques energéticos, espirituais, processos obsessivos, mas a gente já viu por quê, né? Porque a gente ali abriu brechas relacionadas a pensamentos negativos, comportamentos viciosos, hábitos negativos, tudo isso abriu porta. Você fez um processo de auto-obsessão antes, né, com você mesma, e aí abriu as portas para outros tipos de experiências espirituais negativas, ou chamado obsessores, certo? Então, isso daqui ficou desequilibrado, e aí você não tem energia nem para o profissional, que dirá para fazer um trabalho espiritual, independente de religiões aqui, e que dirá para lazer. Então você está desorganizado, você está aqui nesse ponto A, no caos, e você quer chegar aqui no ponto B, no equilíbrio. Aqui você está com o teu campo energético espiritual todo desorganizado. Os teus chakras, os teus pontos energéticos podem aí muitas vezes estar fechados ou desarmonizados, certo? E isso aí que contribui também para toda a desorganização, que o caos que acontece na sua vida. Então aqui você fica preso na Matrix, né? Fica preso no teu velho eu, é o que você conhece. Você anda e volta no mesmo ponto, né? Parece que não anda a sua vida, parece que está travado em algum ponto. E essa Matrix aqui, eu não digo só da Matrix física, do capitalismo e do algoritmo, e enfim, essas coisas que você viu lá no filme Matrix, por exemplo, né? Eu falo de uma Matrix aqui que é do teu próprio sistema de crenças que tu recebeu da tua família, que você recebeu da escola, até de religiões, né? Dos teus pais, dos seus amigos, as pessoas com quem você convive. Você recebeu um sistema de crenças e você está preso nele. Você fica preso na tua própria mente, com teus próprios, remoendo os problemas, as mágoas. Aqui você está na baixa vibração. Você está exatamente somente na tridimensionalidade. Você não consegue acessar, digamos assim, outras realidades mais positivas, porque você foi condicionado a pensar da forma que você pensa, certo? Por isso que aqui nessa fase, se você não parar para fazer o seu processo de autoconhecimento, anotar os seus pensamentos quando eles vêm, identificar
se é mesmo um pensamento seu ou se é herdado de um ensinamento de um pai, de um professor da escola, de amigos que você conviveu, certo? Para você identificar qual é o teu padrão mental, porque é esse padrão mental que está fazendo você viver sempre as mesmas situações caóticas. Você roda, roda e sempre volta na mesma situação, sempre atraindo as mesmas diferentes pessoas, mas sempre relações tóxicas. Então tudo isso é baseado, a gente cocria a nossa realidade. Mas se a gente tem um sistema de crenças negativos, um sistema de crenças que coloca a gente lá embaixo no limbo, a gente fica aqui e não consegue acessar um estado de equilíbrio. Então, para sair desse velho eu e ir para esse novo eu equilibrado, vai exigir de você um processo de autoconhecimento. Você ter humildade de identificar quais são os pontos que você está errando, aonde é que eu estou vibrando, por que eu estou vibrando em medo, culpa, vício, arrependimento, por que eu estou vibrando na raiva, por que eu estou vibrando aí? Né? O que está acontecendo comigo? Essas emoções desequilibradas, elas são frutos, elas são geradas através de um padrão de crenças e de comportamentos. Anota os seus hábitos que você tem, a forma com que você se vê, a forma como você vê o mundo, a forma como você vê as outras pessoas, como você sente o teu ambiente, certo? Isso é a matrix interior. Tá? A gente tem a matrix exterior, que ela é um reflexo da interior também, né? Mas é aqui que a gente precisa mudar, na matrix interna, certo? Estar aqui nesse estado é confortável, você já conhece, certo? É como se você tomasse a pílula azul, você está sempre tomando a pílula azul do Matrix lá, tá num ambiente confortável, mas está preso aqui na Matrix, certo? Para você atravessar e ir para um outro ponto de equilíbrio, onde você organiza o seu campo energético espiritual e entra no estado de equilíbrio, vai exigir um despertar, vai exigir que você faça o processo de autoconhecimento, identifique em si mesmo o que está limitando a você e a sua realidade. E aí você adentra, você acessa o seu novo eu. O que é esse novo eu? É o seu eu essencial, é o seu eu interior, é o seu eu superior, certo? Então, é a tua essência divina, certo? Que está escondida lá dentro de ti, que foi encoberta por essa poeira aqui da Matrix. Certo? Você está encoberto, a sua essência lá quando... Lembra quando você era criança, o que você gostava de fazer, a que lugares você gostava de ir, com que pessoas você gostava de estar, quem você admirava, qual era o seu super-herói favorito. Então você volta lá, faz o processo de retorno para a sua criança interior, para o seu adolescente interior, e você identifica lá se você gostava de cantar, se você gostava de dançar. E aí, de repente, a sua criança foi reprimida por algum adulto que disse: ah, não, sai daí, não canta não, você tá cantando feio. Ou a sua mãe, o seu pai disse coisas feias para você e você acreditou. E aí você reprimiu o seu lado luz, certo? Então, cabe a você agora resgatar esse seu eu interior, a sua essência, as coisas que você gosta de fazer, e ir em direção aqui ao equilíbrio, ao seu verdadeiro eu, certo? Entrar nesse estado aqui equilibrado. Mas também para isso, para a gente conseguir ter um sono tranquilo, um sono regenerador, a gente precisa estar feliz, né? Geralmente a gente precisa estar feliz com quem a gente realmente é, mas se a gente não consegue ser a gente mesmo, se a gente está encoberto, nossa visão, a gente está assim, ó, só vendo as coisas aqui do dia a dia, a gente não consegue se enxergar, então a gente fica aqui.
ir para esse ponto de equilíbrio, pessoal, não é um caminho assim tão confortável, porque vai exigir que você olhe para dentro de você mesmo, que você encare as suas sombras, que até você faça depois do processo de autoconhecimento e durante ele, que é um trabalho de uma vida inteira, um trabalho de uma cura, um autoconhecimento, um processo de despertar e de ascensão, é algo que você vai fazer a vida inteira, que sai em outras vidas futuras até, certo? Mas que você já comece esse processo desde aqui, certo? Então, ele vai exigir isso, que você olhe, que você encare a si mesmo. E muitas vezes a gente não quer encarar, a gente quer recalcar a sombra. E se a gente recalca a sombra, a gente vai projetar no outro. Então, aquele outra pessoa que você admira, que você até inveja, está vivendo a vida que você gostaria de ter vivido. E aí você inveja, quer aquilo que é do outro, né? Quer ser como o outro, né? Mas você não está olhando para você mesmo, você não vê que aquilo que você mais admira é aquilo que talvez você tenha aí na sua essência e que você reprimiu. Aí você, por projeção, ataca o outro com sentimento de inveja, por exemplo. Certo? Então reconhecer isso, eu tenho inveja, eu tenho ciúme do outro, eu tô na cobiça, eu tô na arrogância, eu tô no excesso de orgulho, né? A gente tá no ego. E para ir para esse novo eu exige verdade. Você ser de verdade, você se despir de máscaras que você usou até então para sobreviver nesse mundo. Muita gente, algumas pessoas usaram a máscara da boazinha para agradar, para caber nas relações, né? Devido às feridas emocionais que a gente carrega aí. Tem as 5 feridas da humilhação, a gente tem do abandono, a gente tem da rejeição, a gente tem a ferida da humilhação, já falei, da rejeição, do abandono, e tem mais umas outras 2 feridas que eu não estou lembrando aqui agora, mas são feridas que a gente sentiu quando a gente era geralmente na infância ou na adolescência, e para cada ferida a gente tem uma máscara, que a gente aprendeu a usar essa máscara para sobreviver na sociedade. Só que tudo isso faz parte da Matrix. A Matrix é o sistema, a programação que você recebeu para ser quem você não é, só para você servir e continuar servindo a Matrix. Tanto a interna que você recebeu, quanto a externa. Então as pessoas estão vivendo na superficialidade, não estão se mostrando quem verdadeiramente são. As pessoas estão se relacionando com máscaras, não com quem a gente é em essência. E todos nós, em essência, nós somos luz. Nós somos positividade, nós temos o lado nosso sombra, que nós precisamos reconhecer, nós somos luz e sombra nesse processo ainda também bipolar, que a vida também tem a bipolaridade, mas também tem a tripolaridade. Você tem o Pai, o Filho, mas você tem o Espírito Santo, né? Também essa unidade trina está dentro de você também. E a gente vê isso aqui, olha, na pirâmide. Essa pirâmide representa aqui você, a sua vida, aqui na tridimensionalidade, aqui na Terrinha, aqui no planeta Terra. E a gente, como a gente viu aqui, a gente tem 8 horas de sono. Geralmente, né, muitas pessoas ficam bem com 7 horas de sono, né? Mas geralmente, por exemplo, quem tem bipolaridade sente que precisa de pouco sono, né? Por diversas questões aí, né? Então, esse sono ele tá fragmentado, a pessoa não consegue dormir direito, tem insônia, fica preocupada, né? Acorda triste, geralmente, porque teve experiências lá no astral que não foram tão positivas, porque já que ela tá vibrando muito baixo, com um sistema de crenças muito negativo em relação a ela, ao outro e à vida, então ela, por afinidade, quando ela dorme, ela se projeta, ela tem pesadelos, ela vai para mundos umbralinos, vamos dizer assim, como se fosse um mundo de sofrimento, certo? Então ela não consegue ter o sono direito. Então como é que ela vai trabalhar direito? O pessoal dela geralmente está desorganizado. Às vezes, se a pessoa está numa fase depressiva, ela não consegue nem acordar para tomar banho, fazer as atividades que precisa, escovar os dentes. Ela está apática em relação a ela, a vida dela, não vê graça na vida.
Então ela tá aqui, ó, aliás, no velho eu. Mas esse lado pessoal aqui, ele corresponde às nossas necessidades básicas. Eu preciso tomar banho, eu preciso escolher uma roupa, eu preciso me arrumar, eu preciso escovar os dentes, enfim, essas coisas pessoais. Os relacionamentos também entram aqui nessa parte pessoal. Tanto o seu relacionamento com você mesmo, quanto com as outras pessoas. O profissional, né, tem um aspecto profissional, são as coisas que eu preciso fazer relacionadas ao meu trabalho. Todas as tarefas que você precisa fazer relacionadas ao seu trabalho. E aí você geralmente trabalha aí em 8 horas, certo? Aqui dentro do pessoal também, a pessoa precisa fazer a comida dela, assim, dependendo do tipo de vida que ela vive, ela precisa lavar a louça, enxugar a louça, guardar a louça. Todo esse trabalho está aqui no pessoal. O problema relacionado ao profissional, ela tá no ambiente de trabalho dela, seja em casa ou seja fora de casa. Depois aqui, nessa outra ponta, então, eu tenho uma ponta do pessoal, uma ponta do profissional e a ponta do espiritual. E ainda sobra aqui 8 horinhas de lazer. O que é essa horinha de lazer? Ela fica entremeada nessas horas aqui do trabalho. Muitas vezes essa 8 horas de lazer quando a pessoa já está indo dormir, ou quando ela recém acorda, que ela vai fazer exercício físico, algo que é para o pessoal dela, pode incluir aí nas atividades físicas, algo que ela gosta de fazer, se ela gosta de nadar, se ela gosta de dançar, se ela gosta de fazer yoga. Então considerado uma atividade de lazer, você fazer uma esfoliação na sua pele, você se levar para passear em parques, você fazer uma meditação, você sair com amigos, tudo isso está aqui no lazer. E aí, a gente tem aqui o pilar espiritual, e eu vejo que as pessoas que têm transtorno psiquiátrico, elas não prestam muito atenção nesse pilar. Esse pilar do espiritual eu quero falar com vocês, independente de religiões, porque você pode ter afinidade com algum tipo de religião e tá tudo bem, você segue as práticas, os rituais, né? Se você se sente bem naquela religião, tudo bem, certo? Mas eu quero falar aqui de um processo espiritual que você tem com você mesmo. Por exemplo, uma coisa do espiritual. Jesus falou, amai o próximo como a si mesmo. Você está se amando? Como você está se tratando? Ou você está se abandonando? Você se respeita? Você consegue dar limites para outras pessoas? Certo? Quais são as experiências que você tem fora do corpo quando você projeta inconscientemente? Você lembra dos seus sonhos? Como é que eles são? Isso que eu quero trazer essa espiritualidade para o dia a dia de vocês. Porque essa espiritualidade, pessoal, tudo é integrado, tudo é uma coisa, tudo está entremeado na nossa vida. Eu estou separando aqui apenas de maneira didática. Porque as pessoas que geralmente elas têm uma rotina, elas conseguem estar com o campo delas equilibrado, né? Elas conseguem ter aí o sono dela regular, conseguem entrar em sono profundo, o sono REM é restaurador, ela consegue trabalhar, ela consegue ter as horas dela de lazer bem equilibrado. Mas, como eu falei, as pessoas geralmente com o diagnóstico de transtorno psiquiátrico, elas estão vivendo o caos. O caos a nível holístico, a nível mental, físico, espiritual, emocional. E aí isso aqui acaba pegando bastante, porque se a pessoa não se conhece, se ela não se respeita, ela não sabe os valores dela, ela não sabe o que é importante para ela, como ela vai conseguir amar o outro, como ela vai conseguir respeitar o outro? Será que ela está sendo verdadeira com ela? O que está deixando ela frustrada? Por que ela recorre aos vícios? Por que você recorre aos vícios? Então, se perguntar tudo isso não é fácil, como eu falei, é difícil, mas é possível, tá? Então, para você retornar aqui para o ponto de equilíbrio. Se tiver muito difícil, conta comigo.
eu fiz esse processo de autoconhecimento durante muito tempo e eu entrei também em conhecimentos e contato profundo com a espiritualidade. Então eu posso te auxiliar. A gente tem diversas terapias holísticas aí que podem te auxiliar a sair desse caos e voltar para o equilíbrio, a reconectar você com você mesma, a equilibrar aí o seu campo áurico, equilibrar os seus chakras, que são as suas energias, os portais que estão dentro de você. Porque tudo, pessoal, tudo está dentro da gente, a resposta está dentro da gente. Mas a gente precisa ter humildade de reconhecer o que em mim não está deixando eu avançar, o que em mim não está deixando eu acessar esse meu eu essencial, esse meu eu divino. Então, as terapias holísticas integrativas, elas entram nesse sentido, certo? Não é para você parar de deixar o seu remédio, isso, a questão de remédio é com o seu psiquiatra que lhe acompanha, o psiquiatra que apoia a sua saúde, não somente trata você como um diagnóstico, como um paciente, mas que sabe ouvir você, que sabe acolher você, e que te olha de uma maneira holística, que te olha de uma maneira integrativa, como um todo. Porque você não é só mente, não é só sua mente que está bagunçada, não é só suas emoções que está bagunçada, é um todo, certo? E a gente tem dentro das terapias holísticas também diversas plantas que auxiliam a pessoa, por exemplo, que ela está passando por processos obsessivos. Tem plantas que vão auxiliar você a fazer uma receita de um banho energético, uma receita de um floral, que vai auxiliar você a entrar, a facilitar esse seu processo de autoconhecimento até retornar para o equilíbrio. Então é isso, pessoal. Conte com a minha ajuda. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com outras pessoas, outros amigos que você conhece que vão precisar que estão precisando desse conteúdo, tá bom? Um grande abraço, fica em paz, fica na luz e até mais.